Olha o que está estreando aqui no Estúdio Inspiração, esse podcast fantástico Sono, com a doutora Luciane Zufo. Bem-vinda, doutora! Obrigada. E aí, dá um nervosinho na estreia, dá? Muito, mas é Só um um pouquinho, prazer. né? Muito, mas é um prazer estar aqui, né? E assim, é um sonho também, a realização de um sonho que está se iniciando. Poder gravar um podcast com o objetivo de passar conhecimento, né, para as pessoas e para a população em geral. E esse é o nosso objetivo, conhecimento sobre sono e o quanto o sono ele é importante, vital, né, para a nossa vida. Por isso que a gente escolheu esse nome aqui, Sono, para ficar bem claro que é sobre sono, sono, sono. E a gente já pode dar uma dica de vida para as pessoas? Vamos olhar ali para aquela câmera. Eu e a doutora temos uma dica para você. Vai dormir. Sim. No final, a gente vai falar juntas, né? Olha, Luciana, quero dizer que eu tô muito feliz, já estava no meu plano aqui, realmente, e você não vai nem gravar só esse podcast, quero te chamar para os inspiradores, me chamar outros Legal. tipos de gravação, porque sono, né? Quem já viu a minha história de vida foi uma das mudanças de chave da minha vida, e onde eu tenho percebido, andado por aí, eu percebo que as pessoas não se tocam para esse assunto. Aí eu queria que você já falasse aqui, primeira pergunta, por que as pessoas não despertam que o sono é o grande vilão da saúde, da energia vital? Exatamente. As pessoas não valorizam, né, o sono, na verdade, não dão importância como deveriam dar ao sono, né? Então a gente dá importância para tanta coisa, valoriza tanta coisa na nossa vida, alimentação, o nosso trabalho, mas a gente chega a não dá importância para o sono. Então assim, o sono, ele é um dos pilares para a nossa saúde, né? Então se a gente conseguir manter os três pilares, que são alimentação, atividade física e sono, a gente com certeza vai ter uma vida, vai ter um organismo saudável e uma saúde, né? Uma vida mais saudável. Aquilo que a gente chama de energia vital, aquela vontade de acordar de manhã e vou ganhar o mundo, vou trabalhar, aquele povo que amanhece cantando na sala, é isso? Exatamente. Você amanhece feliz. Então, se você amanhece todo dia estressado, mal-humorado, Cansado. cansado, comece a observar, comece a olhar para o seu sono, porque algo pode estar acontecendo e você não está percebendo, É, né? geralmente é assim. Aí eu queria te perguntar, como é que começou o seu encanto e amor pelo sono? Você é fisioterapeuta, não é isso? Como é Isso. que começou essa tua jornada de conhecimento em relação ao sono? Então, essa minha jornada, ela começou há muitos anos atrás. Eu sou fisioterapeuta, né, formada em 2004 e trabalhei no início da minha carreira, eu fui trabalhar em vários hospitais, né, sempre na terapia intensiva, ou seja, a minha primeira formação foi físio e minha primeira especialização em fisioterapia cardiorrespiratória, né. Então trabalhei muitos anos em hospitais e aí entrei também numa multinacional, na White Martins, e lá eu tive o contato com a área do sono. Então foi na White Martins que eu comecei a conhecer o sono, pois eu gerenciava uma área que era responsável pelo sono na região norte. Então, assim, na White eu comecei a ter esse acesso aos treinamentos, né, com os equipamentos, conhecer o que era o sono, o que é o mundo do sono, né. E na White Martins eu trabalhei durante 7 anos e quando eu saí da White, assim, como eu trabalhava na White Martins, eu tinha muito contato com os pacientes que adquiriam os equipamentos para tratar o sono. Mas os pacientes em Manaus, eles somente adquiriam os equipamentos. Então, eles não tinham o acompanhamento, eles não tinham a adaptação. Então, assim, era uma questão de comprar o aparelho e tentar usar, né? E dê sorte, vai ter E que dar sorte. eles andavam sozinhos, né? E eu, como profissional da saúde, eu ficava assim, me incomodava aquilo. Falava assim, meu Deus, esse paciente, né, ele vai comprar esse aparelho, será que ele vai adaptar? Será que ele vai permanecer fazendo uso, sabendo da necessidade dele adaptar o equipamento? E aí eles iam, né, e caminhavam sozinhos. Muitos pararam pelo caminho, né? E quando eu saí da White Martins em 2012, aí eu já tinha, quando eu saí, eu vou abrir a clínica, eu vou acompanhar, eu vou buscar essas pessoas. Porque a minha preocupação, minha vontade era cuidar desses pacientes que estavam caminhando sozinhos, muitos parando pelo caminho, pelo meio do caminho, ou seja, não estavam dando continuidade ao tratamento da apneia do sono. E aí foi o que eu fiz, né? Abri a clínica do sono em 2012, abri a Sonoar, e aí lá nós comecei a trabalhar com sono e
e resgatar esses pacientes que tinham comprado equipamento durante o meu período da empresa. Muitos estão comigo até hoje, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 15 anos e eles continuam usando o CPAP, continuam fazendo a terapia para o sono, para a apneia do sono, e continuam bem, com saúde, né? Então, assim, isso é muito gratificante, Mais né? dispostos. Até agora você falou aí dessa tua experiência, então lá nessa empresa você teve acesso aos equipamentos que ajudavam ao tratamento no caso de De apneia. apneia, exatamente. Então, na White Martins, a gente fornecia os equipamentos, né, para os pacientes, mas não tinha acompanhamento clínico, não tinha avaliação clínica dos Que não era o mapa da pacientes. empresa, a empresa Não, a vendia, né, os empresa era equipamentos, né? somente a venda, a comercialização dos aparelhos para a apneia do sono. Só que lá dentro, claro, a gente tinha treinamento com os fabricantes, então, assim, muitos treinamentos em relação ao sono, mas lá era especificamente isso, né? Nossa, então quando você começou, os pacientes falaram: Meu Deus, agora eu vou ter alguém que vai me Exato. acompanhar. É. Antigamente foi mais ou menos assim. Foi. Aí, quando eu entrei em contato com os pacientes, falou: Nossa, graças a Deus, porque eu tô tendo dificuldade aqui, eu parei, a minha máscara, sabe, não dá mais certo, né? Eu engordei, eu emagreci. Tudo isso interfere no sono. Tudo isso interfere no tratamento da apneia do sono. Por isso, o paciente precisa ser acompanhado. Então, não adianta o paciente adquirir um equipamento, por mais moderno que ele seja, o melhor equipamento do mundo, melhor máscara, mais tecnológica. Se ele não tiver um profissional do sono para acompanhar, adaptar e acompanhar esse tratamento a longo prazo, em algum momento ele vai começar a parar. Agora, o teu trabalho hoje, doutora, é focado, assim, em várias áreas de doenças do sono. Principalmente Sim, depois aí, né, que a gente teve a pandemia, surgiram outros problemas de doenças do sono, né? Por conta das doenças aí, eu acho que tanto psicossomáticas, ó, você vai me corrigindo, tá? Se eu tiver falar algum termo errado. Como as mentais, né? Eu tava aqui, sim, acho que uma cliente nossa, que é a doutora Nazaré, PhD em psicologia, ela falou muito sobre isso. sim. A gente até procurou no Google, teve um aumento de 30% nas doenças, né, mentais de todos os tipos. E isso aí desenvolve, por isso que você ouve muita gente dizendo que não dorme, não consegue dormir, entra naquele vício de remédio para dormir. Isso aí também é uma área de atuação sua, que é tão grave como uma apneia, porque tira a qualidade do sono, né? Então, o sono, então assim, depois que eu saí da empresa, eu fui buscar mais uma especialização aí em sono, né? E o sono é uma área muito nova, muito nova. Então, assim, a gente pensa que o sono é só deitar e dormir e acabou. Não, são várias áreas, né? No sono, a gente tem, de acordo com a Academia Americana do Sono, já, como é que eu posso dizer? Já Mapeados? mapeados pela Academia Americana do Sono, tá? Mais de 50 distúrbios do sono, né? Então a gente. E aí, esses distúrbios são divididos em distúrbios respiratórios e distúrbios comportamentais, né? Então a gente tem dois grandes grupos aí separando os distúrbios. Quem E tá mais em dentro, evidência agora? a gente tem, entre os distúrbios respiratórios, o mais evidente é a apneia do sono, que atinge 33% da população, ou seja, um terço da população mundial sofre com apneia do sono. E nós temos nos comportamentais a insônia. Então, são os dois distúrbios que mais afetam e mais presente, são mais presentes no sono da população em geral, né? E o interessante que eu vejo é que as pessoas normalizam isso. Por dois motivos. Um, que o estudo sobre o sono é novo. Os livros que eu tenho Exatamente. São lido são novos. novos, as especializações também. Exato. Então, o próprio time médico de saúde não está preparado para, ou está se preparando agora, para entender que isso é algo que mexe ali com a energia vital do paciente. E tem um lance também, né, da pessoa não aceitar isso como doença. Tem, com Tem as duas, certeza. né? O sono é uma área muito nova, né? Se a gente for voltar um pouquinho ali, o primeiro CPAP, o primeiro CPAP utilizado foi há 40 anos atrás, né? Pelo Dr. Sullivan. Então, ele foi o criador do CPAP. Ele descobriu a terapia positiva para tratamento da apneia do sono. Então, a gente vê 40 anos atrás é muito novo, né? As especializações também são muito novas, né? Quais são as tuas A especializações minha, de sono? Eu acho que vou ter que fazer, doutora, uma dessas de então, sono. Pode jornalista fazer? algumas áreas é uma subespecialização, né? Uhum. Então, assim, a gente tem o fisioterapeuta, faz a especialização em sono É mesmo, sono o nome da especialização? sono, fisioterapia em sono, fisioterapia especializada
em distúrbios respiratórios do sono, tá? Essa é a minha segunda especialização, focada em sono. Então, onde a gente estuda tudo sobre o sono. Então, a gente estuda os problemas, os distúrbios respiratórios, os comportamentais. Então, a gente vê tudo. A gente vê desde da apneia, do ronco, da hipoventilação da obesidade, né? Que é um distúrbio que é bem presente nas pessoas obesas, né? A gente vê os distúrbios de insônia, né? A gente consegue estudar tudo. Estuda as parassonias, que são o sonambulismo, terror noturno, várias parassonias que acontecem também durante o sono. Então, a gente vê o sono como um todo. Vê o sono do bebê, estuda o sono do jovem, do adulto, do idoso, da mulher. Todos têm uma particularidade diferente, Um tratamento né? diferente. Um Geralmente, tratamento quando. diferente e um olhar É. diferente. Quando você recebe um paciente que é um adolescente, um jovem, você precisa olhar para ele, né? Entendendo como é que é o sono dele, né? Como é o sono normal do jovem. Se eu pego um idoso, recebo um idoso, eu preciso olhar para o sono do idoso. Então, a gente sabe que o idoso tem um sono mais superficial, um sono mais curto. Então, são várias coisas. As fases do sono também mudam no idoso. Então, são várias, assim, você precisa estudar as fases, estudar as idades. Tudo isso vai interferir no sono, E colocar o né? tratamento mais adequado O para mais a adequado. faixa etária, né? Exatamente. Por isso que não existe uma receita de bolo. Ah, eu tenho um problema para dormir. Sim, mas a gente precisa te avaliar, fazer uma boa anamnese, fazer os exames específicos para avaliar o que está acontecendo no seu sono, né? Para poder fazer um diagnóstico correto. E a partir do diagnóstico aí que a gente vai tratar o teu sono, né? E não ficar, por exemplo, como você mesmo falou, muitas pessoas acham assim, eu não estou dormindo, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar um remédio para dormir. Eu vou pedir um remédio para dormir. Mas se você tem a apneia do sono e você vai tomar um indutor de sono, um remédio que vai te fazer dormir, né, te aprofundar mais teu sono, a tua apneia vai aumentar. E aí vai agravar mais o problema porque você vai ter mais apneia, menos oxigênio, mais risco de problema cardíaco, mais risco de um AVC, entendeu? Então assim, por isso é importante fazer o diagnóstico do sono, Tem né? uma coisa interessante de remédio, que isso aí foi um médico que me falou. Os indutores de sono, eles são usados para tratamento, né? E aí, no período de tratamento, o médico está te acompanhando, tá tudo certo. Mas se você. Ele não traz o sono reparador, né? Porque ele é como se colocasse a gente num modo. Literalmente apagasse a gente. Uhum. Então ele apaga sem fazer todo aqueles benefícios que um sono correto traria pra gente. Isso é verdade, doutora Luciana? Exatamente, porque assim, ele vai te fazer, ele vai induzir o teu sono. Ele vai te fazer dormir. Só que aí, ele não vai te fazer ter as fases do sono corretas. Então, para você ter um sono reparador, você precisa passar por todas essas fases. E o remédio não vai fazer isso. Geralmente, ele induz teu sono. E ele tem um tempo de duração curta, a maioria. Daí você dorme 2, 3 horas e acorda. E aí você não consegue mais dormir, Você sabe que tem uma história né? engraçada sobre isso. Quando eu falei pra mamãe que eu tava tomando o remédio, eu expliquei pra ela, olha, foi o médium, passou e tal. Aí eu acho que foi de Deus. Quando tava pra Sim, renovar o primeiro mês, que o médico falou pra mim, Hélida, é só um mês. só um mês. Um Sim. mês e tudo mais. E aí, quando tava já nos faltando uns 5 dias, aquela ansiedade. Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dormir. Eu tô indo tão bem, acordando 5 horas da manhã, não vou conseguir acordar, não sei o que mais, não sei o que mais. A minha mãe me ligou. Falou assim: olha, já procurei no Google, esse remédio que você tá tomando tá cheio de denúncia. Dizem que fazem até empréstimo, que a pessoa liga pra você, você não consegue se reconhecer. Você faz um mochilão. A mamãe, eu já li uma matéria de não sei de quem, que a pessoa, o banco ligou, não, uns E a farsários pessoa ligaram nem da alucinação e tal. A passou a mamãe, senha. a mamãe fez uma confusão com o remédio. Isso, mas foi o gatilho que me fez eu não renovar. E eu falei, não, vai dar certo. Não É pedi a isso. renovação, eu já estava na minha cabeça querendo pedir a renovação do remédio e não precisava. Já estava acordando sozinha, já estava acordando antes do despertador, do botão da Isso. procrastinação, que eu brinco, Sim. né? Já estava acordando e não precisei mais, só fiz um mês. É Legal. uma ansiedade que a pessoa sofre também, né? Quando tira Sim, sim. Aquele medo de não conseguir dormir, sabe? Aquele medo, ah, eu vou parar o remédio, mas eu não vou dormir. Aí ela já fica com aquele negócio, né? Então tem um lado psicológico tenha o peso, né, psicológico que afeta muito isso também. Então, assim, o remédio para o indutor do sono, tudo bem, você usar ele durante um período que você está passando por algum problema, sabe? Porque o sono não é uma coisa. Ligou o botão do sono, dormiu. Não é assim. Então, tudo interfere no sono. Teu dia a dia interfere no sono. Seus problemas interferem no sono. Né? Então, para você conseguir desligar e fazer
treinamento para chegar no sono e relaxar, às vezes a pessoa não consegue, porque a carga que ela traz é muito grande, É. né? E também não vira o país da Alice, como é que é? Da Alice do País das Maravilhas. Vai acontecer aí numa noite, você tem um dia atípico e vai Exatamente. dar ruim esse sono. Já aconteceu Nenhuma noite de comigo. sono é igual a outra. É. Então, hoje você dormiu bem, mas amanhã você não dorme bem, alguma coisa. Não, Fatores externos que podem influenciar, que né? influenciam. Então, assim, tomar o remédio por um período que você está passando por uma dificuldade, ok, mas isso se tornar recorrente, pacientes tomam um mês, daqui a pouco ele está um ano tomando o remédio. Ele está dependente já, né? Então, a gente tem que tentar, ao máximo, evitar medicações que vão te causar dependência. Isso. Medicações clínicas. Agora a gente. Químicas, né? Químicas, né? Que tem outras consequências e estudos comprovados ali. E Exatamente. a senhora que é da área médica, pode falar quais são tem estudos que falam sobre demências com uso prolongado, né? Tipo Então, assim. tem medicações que elas podem afetar a memória, né? Principalmente memória, esquecimento, sabe? Dificuldade de concentração, te deixam mais apáticos no outro dia, durante o dia, atrapalham, né, a tua vigília, né, Cognitivo, o né? cognitivo. Então, Tem estudos que por comprovam isso que é isso. muito importante você ir ao médico e fazer uma avaliação e não se automedicar. Jamais se automedicar, ainda mais com esse tipo de medicamento, Sim. né? Agora a gente tá falando aqui, né, um monte de coisa sobre sono, mas agora eu tenho uma pergunta aqui que eu quero que a senhora responda mesmo. Vamos voltar. Voltar. O que significa realmente a importância do sono para a saúde, para assim, de um modo geral? E aí a senhora que é duas especializações, especializada nisso, entende como ninguém, o que o sono representa para o ser humano? Então, o sono, ele é vital, né? Eu sempre falo, é vital. Então, assim, se você não dorme bem, com qualidade e com quantidade certa, né? Você tem que ter um sono de qualidade com quantidade correta para o seu organismo. Se você não dorme bem, você com certeza você vai ter problemas no teu dia a dia. Não só no dia, você vai começar a desenvolver problemas de saúde no teu organismo, né? Então você tem um sono que não é um sono reparador, você não tem sono profundo, você está sempre naquele sono superficial, você não consegue atingir as fases de sono profundo e sono REM, que é o sono reparador, que é a quarta fase, né? Então, assim, vai acontecer um prejuízo imenso na sua saúde. Então, o sono ele é vital para que você tenha saúde e para que você tenha qualidade de vida e previna muitas doenças que elas são causadas muitas vezes pelos distúrbios do sono, Que né? tipo de comportamento que é aquilo lá? Tentar fazer com que a pessoa abra consciência de que o sono pode ser o grande vilão ali do conjunto da saúde que ela precisa, né, para ter qualidade de vida. Que tipo de comportamento, comprovadamente, a gente sabe de uma pessoa que está com sono Uhum. desregulado durante o dia, por exemplo? Aí pode citar vários casos. Então, a gente tem assim, o que você pode observar? A gente tem sintomas diurnos. Vamos falar dos sintomas diurnos de uma pessoa que não tem sono reparador, que tem um sono fragmentado, né? Por algum motivo, ou por ronco, ou por apneia, ou por insônia, né? Durante o dia ela vai ter sonolência diurna, é clássico. Ela vai ter sonolência diurna, ela vai ter cansaço, é uma fadiga, um cansaço, uma falta de energia durante o dia para fazer suas atividades diárias, seja no trabalho, seja em casa. É o que a gente vê muito dos pacientes. Eles relatam, olha, eu não consigo desenvolver mais o que eu desenvolvia no meu trabalho, né? Eu não tenho mais a produtivo, não sou mais produtivo como eu era antes, né? Então, assim, eu trabalho, mas a minha produção caiu. Na minha casa, sabe, eu também não consigo dar conta do recado como eu dava antes, né? Então, assim, a pessoa começa a ficar sonolenta, fadigada, ela começa a perder o estímulo de fazer as coisas, né? A pessoa fala assim, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de levar meus filhos numa praça, brincar, não tenho vontade, eu tenho vontade de, quando eu chego em casa, de ficar lá no sofá, sentado, sem fazer nada, né? Tentando recuperar a energia. Então, você vê uma pessoa fadigada, sem energia, sonolenta durante o dia, né? Então, assim, você vê que aquela pessoa não está com as funções reparadoras dela em ordem, né? Então, é importante olhar para o sono. Como você dorme? Você está dormindo a quantidade de horas suficiente para o seu organismo? Que horas você está Que dormindo? horas você vai dormir? Né? Um dia você dorme às 10, outro dia você dorme à meia-noite, outro dia você dorme à 1 da manhã, às 2 da manhã. Então, assim, isso tudo vai afetar o teu sono, vai afetar a tua qualidade de sono, né? Aí outra, você tá roncando. Sabe? Todo mundo pensa que roncar é normal, né?
Todo mundo pensa que roncar é normal. Ah, você sabia que numa Roncar palestra, não é normal. teve Não é normal de forma alguma. uma palestra, eu tinha procurando sobre o sono, aí tem uma pesquisa no UOL, que é recente, 2022, falando que como os brasileiros dormem mal, Uhum. afeta 75% dos brasileiros não dormem mal, e que as mulheres dormem pior ainda porque os maridos roncam. Exatamente. Aí eu até brinquei, tá vendo? Homem, você acha que você dorme bem, né? Só a mulher tá dormindo bem? Então tá na hora de você ir no médico. Você tá prejudicando aí o seu sono e da E sua da sua mulher. mulher. São dois ficando doente, né? Porque isso é muito comum, né? Isso é o meu dia a dia. Eu recebo muitos pacientes e muitos casais. Então ele vem com a queixa, a esposa vem trazendo o marido. Geralmente o homem ele é mais difícil de chegar e ir ao médico, né? De fazer o diagnóstico do sono. Para ele, o ronco não está incomodando ele. Só que o ronco está incomodando muito a esposa. E esse ronco, o ruído do ronco, ele é tão alto que ele fragmenta tanto o sono da esposa, ela não consegue aprofundar o sono, ela não consegue ter as fases de sono REM e de sono profundo. E aí afeta no outro dia, ela é uma esposa com sintomas de apneia sem ter apneia. Entendeu? Então ela Irritada, irritada, cansada. cansada, acorda mal-humorada, entendeu? Então, assim, Dá uma dica pra mulherada aí, doutora. Vamos lá, fala aí, ó. vou dar uma dica muito importante. Se o seu marido ronca, leve ele ao médico para fazer o diagnóstico desse ronco. Roncar não é normal. Você pode levar ele ao otorrino ou ao cardiologista e pedir para fazer o exame do sono. Tudo vai começar no exame do sono, tá? E aí a gente vai tratar o seu marido, vai tratar esse ronco e aí a gente vai tratar o sono dele e o seu. E aí você vai poder dormir num silêncio total, em paz, e aí a gente vai salvar o casamento, inclusive, também, né? A doutora Vai Luciana. salvar a saúde e o casamento. Eu disse, a doutora Luciana, coloca aqui pra essa câmera aqui, ô, Misael, ela é tão sutil, né? Mulherada, é o seguinte, se você se você não levar o seu marido pra fazer esse exame, minha querida, você nunca vai dormir em paz. Não, não vai. Sabe o que eu fiquei pensando também? Ó, nas meninas Não, que e estão sabe? conhecendo agora, namorando, pensando em casar, cara, não casa, sem assinar ali um compromisso, Se ele né, ronca, doutora? já começou a roncar no namoro. Corta. O Misael é noivo, hein? Misael, olha aí, ó. Ixi, Nossa a noiva técnica dele noivou já há tá pouco sofrendo. tempo. A noiva do Misael já pode levar, né? Porque, É, imagina no noivado, se é realmente nessa fase, graças a Deus meu noivo não ronca. Então, é um gatilho nisso. Você vai sim. passar a vida inteira com alguém que ronca, perdendo seu sono? Não dá, Não né, dá, não doutora? dá. E é sério, a gente sabe, a gente brinca. A gente tá brincando aqui, É. né? Levando assim uma coisa mais leve, mas é sério. O ronco, ele é o terceiro motivo do divórcio. É a terceira causa de divórcio. O ronco só perde para traição e problemas financeiros. Na terceira causa vem o ronco. Ou seja, se você é casada com uma pessoa que ronca, tem que tratar. E outra coisa muito importante, essa pessoa que está roncando, seja seu marido, seja sua esposa, o que está acontecendo? Ele não está oxigenando, não está respirando corretamente. O ronco, ele é o primeiro sinal que a pessoa não está respirando corretamente durante o sono. Mas a maioria das pessoas não sabem disso. Então elas acham, não, ele está roncando, tá normal. Não tá Não, respirando e aí pode acontecer? exatamente. Se a pessoa está roncando, ela está tendo dificuldade de respirar. Porque o ar está passando com dificuldade na via aérea, tá? E aí e aí causa o quê? Redução do nível de oxigênio. E quando esse oxigênio começa a cair, a gente chama de dessaturação de oxigênio, a gente começa a ter problemas cardíacos, cardiovasculares, como hipertensão. A pressão arterial começa a aumentar durante o sono, a gente começa a ter risco de arritmia cardíaca. Então a gente pode desenvolver um problema cardíaco devido ao ronco, de um ronco não tratado, né? Pela falta de oxigênio. Nossa, eu tenho um amigo que eu vou até ligar pra ele depois disso, viu? Por dois motivos eu ia te perguntar em seguida sobre o horário de sono. Eu já li muito e o próprio médico, quando regulou meu sono, me ajudou a regular o sono, falou sobre Sim. isso. E eu pergunto muito, que hora você dorme? Ah, é meia-noite. Ah, é 11 horas. Qual é realmente, com base na ciência que eu já li, mas eu quero que a doutora, que é especialista nisso, fale, existe sim Sim. um horário que é considerado mais ideal para se dormir? Qual que seria esse horário? Então, como a gente tem fases do sono que vão ser, vamos trabalhar com sono normal, né? A gente tem 4 fases do sono e essas fases elas se alternam até 4 vezes durante uma noite. Então a gente precisa de 8 horas
tá? A gente está na literatura vendo um sono normal, então a gente precisaria de 8 horas para cumprir as 4 fases. Então, se você colocar o paciente para dormir, o ideal é sempre mais ou menos até 10 horas da noite. Esse seria um horário ideal para a pessoa ir dormir até 10 horas, 22 horas. E aí ele vai conseguindo atingir as fases do sono corretamente, tá? Então tem pessoas que falam, não, mas eu só durmo depois da meia-noite. Depois da meia-noite, a gente já perdeu no mínimo um ciclo de sono, que não vai ter como voltar, porque ele vai acordar às 6 da manhã. Então a gente já perdeu 2 horas, tá? Então já era para ele estar entrando no segundo ciclo do sono, tendo segunda fase de sono REM. E ele já perdeu isso. Então, E por isso que os estudos mostram que o ideal é dormir por volta de 10 horas da noite, 22 horas, né? E acordar ao amanhecer, 6 horas da manhã, né? Porque existe um ciclo circadiano e esse ciclo, ele se regula, nosso relógio biológico, ele se regula com o claro e o escuro, né? Então, vai anoitecendo, a gente começa a produzir melatonina, que é a produção, é o nosso hormônio do sono. Vai amanhecendo, a gente começa a diminuir a produção de melatonina e o cortisol vai começando a aumentar a produção. E aí, então, o nosso relógio biológico, ele deveria ser regulado pelo noite e o escuro. Noite e o dia, como né? era antigamente Como nas é? cavernas, vocês lembram, Exa gente? Eu li naquele livro de coach de sono que eu falei exatamente. que eu li, ele É, faz uma analogia sobre isso. Vocês lembram como era antigamente, né? O homem dormia quando o sol ia ia se embora, ia se pondo. pondo, dormia bem e acordava quando o sol Exato. nascia. E o relógio biológico dele era o mais maravilhoso possível, né? Era totalmente regulado. Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha telas, né, que prejudicassem a nossa produção hormonal, né? Então, assim, o ideal é por isso que nós falamos da higiene do sono. Higiene do sono. Agora, eu estava anotada aqui para perguntar sobre essa questão do horário. Aí tem as pessoas que falam, não, mas eu durmo meia-noite e posso acordar 8. Por que que não? Por que que esse sono não é tão reparador se eu começar a dormir às 10 horas? É por conta dessa questão da luz, É da, por da causa da produção do luz. hormônio? É exatamente. Tá ouvindo, gente? Não adianta querer dormir meia-noite E acordar às e 10. acordar às 10, não vai. Por isso que mesmo quando você dorme meia-noite ou 1 hora e você pode acordar até mais tarde, você não se sente o quê? Descansado. Isso, Por conta da produção exatamente. hormonal do ciclo, né? Então a gente precisa regular. E essa regulagem do horário, ela deve se manter aos finais de semana também. As pessoas, no final de semana, a gente tem a tendência, né, Nossa, eu amo tanto de isso. bagunçar o nosso horário do Ai, sono. porque eu mereço acordar 10 horas É. da manhã no fim de semana. Você merece, você bagunça todo o seu relógio biológico. E também, quem E usa acorda todo dolorido, tudo parece que não dolorido. dormiu bem, né? A minha sobrinha, ela conta um depoimento sobre isso, que eu ajudei ela a ter essa mentalidade que fim de semana também é pra gente acordar cedo. Por 2 motivos. Um, que a gente vive mais, a gente sai É, de manhã para correr na Ponta Negra no domingo, vai tomar café, vai passear. Quando é 3 horas da tarde, a gente já fez tudo. E a gente vai o quê? Se exatamente. preparar nossa mente para começar a semana, estudar, É muito mais ler. produtivo, É né? muito mais Você produtivo. acordar de manhã cedo e ter a sua produção durante o dia, E né? eu hoje eu tô dando mais indiretinhas, aquelas indiretinhas na internet, mas nem é indireta, porque eu já vivi isso também. A senhora pode Sim, complementar. Os mais jovens ou os adultos que não cresceram costumam acabar com o fim de semana deles na sexta, né? O que que é acabar com o fim de semana na sexta? Bisael, Bisael. Eu já falei isso no Instagram. Ó, a Maria Rita também, que tem 22 anos aqui, ó. Maria Rita, a maioria dos jovens ou dos adultos que não cresceram saem pra balada na sexta, bebem demais exageradamente, que é balada, e não dormem. Ficam a noite toda vagando, né, na balada. Aí o que acontece? Sábado, domingo estragados. Porque eles não têm vitalidade, ou do sono e da bebida. É assim mesmo, doutora? é. Porque não tem horário para dormir, né? Bagunça o relógio biológico. E ingere muita bebida alcoólica, né? Que a gente sabe que o álcool também, ele é muito prejudicial para a saúde, né? E para o sono também, Ah, isso é um né? mito, né? Que quando as pessoas que têm insônia, elas começam a querer ajudar a dormir bebendo. Em algum momento da sua vida você já fez isso, eu te entendo, eu também já fiz. Mamãe não pode ver esse podcast aqui, doutora. A senhora ouve muito Não, relato no não é, consultório? não. Isso é aquele, não pode fazer. Mas às vezes a gente, na ignorância, ou querer se salvar, faz isso. A senhora ouve muito É. relato no consultório sobre isso? Que a pessoa quer dormir e fala, doutora, andei tomando umas cachaça para beber. O que a senhora orienta? O ser Não, humano não. desse. Até que esse detalhe eles não me contam, não, assim, mas é prejudicial, né? A gente sabe É. que uma pessoa que tem distúrbio do sono, seja ronco ou seja apneia do sono, se ela beber, né, ela vai aumentar,
Vai aumentar muito o índice de apneia nesse à noite, vai aumentar o ronco, vai intensificar o ronco, porque a obstrução vai ser maior, né? E ela vai ter menos oxigênio ainda, ela vai acordar destruída no outro dia. A pessoa acorda cansada, ela passa a noite inteira lutando para respirar. Às vezes as pessoas falam, mas, nossa, eu acordo dolorida, eu acordo cansada, me dói as costas, me dói, sabe, o pescoço, a nuca. Por quê? Porque ela usa toda essa musculatura do tronco para fazer esforço respiratório, ou seja, roncando e usando toda a musculatura superior para respirar, para poder a passagem do ar, o ar passar. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nessa. Esse cansar. É como uma malhação de noite. Exatamente. É como se você estivesse malhando, fazendo atividade física, correndo, né? Então, assim, tudo isso a gente consegue ver no resultado do exame do sono, né? Então, assim, um paciente que vai dormir à noite, a gente mantém uma frequência cardíaca média de 50 a 60 batimentos, né, por minuto. Quando a gente tem a apneia do sono ou ronco, a gente vê alteração cardíaca, alteração na frequência cardíaca, porque o coração está sendo sobrecarregado e acelerado. Então, assim, é como se você tivesse pacientes chegando a 120 batimentos durante o sono. É E ele tipo malhar. dormindo. É tipo fazer academia. Exatamente, Que, como se mas não estivesse é correndo. não é um exercício saudável, é um forçado, né? Que Então, naquele você momento. não está descansando, na verdade. Seu cérebro está fazendo você trabalhar muito mais para poder abrir sua via aérea e você respirar, devido à dificuldade respiratória, né, que está acontecendo. E você não está nem percebendo. Você só está acordando cansada, dolorida. Eu recebo muitos pacientes que, em busca de solução da dor, eles têm dores musculares. Então, uma paciente bem típica de apneia grave, foi vários médicos procurando um problema, a causa da dor. Acordava toda dolorida, né? Aí ela chegou no pneumologista achando que ela tinha algum problema pulmonar, porque também começou a ter falta de ar quando acordava. Aí ele fez todos os exames, todos. Olha, só falta um. É o exame do sono. Apneia grave. O problema dela era a apneia. No momento que ela começou a tratar a apneia do sono, ela voltou a respirar. Todo aquele esforço muscular que ela tinha que fazer durante o sono para respirar, acabou. Ou seja, a musculatura realmente relaxou. E as dores acabaram. Então, assim, é como ela relata que ela tiraram a dor com a mão, assim, ó. Depois que ela começou a fazer o tratamento de apneia do sono. Mas até ela descobrir que ela tinha apneia, ela sofreu muito, Muito, que é aquilo que a gente né? falou, falta essa consciência mesmo da área de saúde sobre o sono. O sono, por ser uma área nova, né, como nós já falamos, a gente tem poucos profissionais na área, pouquíssimos, né? Então, assim, a gente tem aí aqui em Manaus, por exemplo, aqui onde a gente está na nossa região, poucos médicos especialistas em sono, fisioterapeutas do sono praticamente, né? Eu, talvez mais uma que esteja terminando agora a especialização. Então, assim, imagina, a gente tem 2 milhões de habitantes. Olha a população que a gente, né, tem para atender. Então é uma área muito nova. E aí o que que acontece? As pessoas falam: "Nossa, mas eu durmo mal. Mas como é que eu vou descobrir se eu tenho ou não algum problema no meu sono? Quem eu vou procurar?" Geralmente a pessoa fala: "Não, quem que eu vou? Para quem, como é que eu procuro? Onde eu começo?", né? A procurar o diagnóstico. Então, como os médicos do sono, os especialistas do sono são poucos, em menor número, a gente sempre fala: "Então procure o seu cardiologista, procure o seu se você está roncando, faça uma análise da sua via aérea, vá fazer uma avaliação da sua via aérea, procure o seu otorrino de confiança e peça para fazer o exame do sono." E uma dica fantástica, que era o que eu não sabia que era sono, que deve ser, vou lhe dizer, vai lotar lá o seu consultório. A dica importantíssima, o que que é? Se você acorda cansado todo dia, pode acreditar, meu amigo, minha amiga, seu problema pode ser sono, né, doutora? Exatamente. E é incrível como a gente vê o relato do paciente. E ele relata exatamente isso. Eu estou cansado há tanto tempo, eu tenho isso, há tanto tempo eu me sinto assim, sabe? Sonolento, cansado, sem energia. E eu relacionava tudo com o meu dia a dia. O meu trabalho é estressante, então eu relacionava com o meu trabalho. Eu achava que, não, eu trabalho muito, eu vivo muito, eu vivo em estresse durante o dia, e isso me deixa dessa forma. No momento que foi feito o diagnóstico do sono, e ele começou a tratar o problema, né? Ele falou assim: "Nossa, sou outra pessoa." Então, eu sempre falo para o paciente: olha, quando o paciente tem apneia e ele inicia o tratamento, geralmente quando a apneia é grave ou moderada, falo: você vai ter uma nova vida. E ele vai ter, e ele tem uma nova vida. Ele lembra exatamente a vida, uma vida antes da terapia com o CPAP, terapia para apneia, e uma vida
depois. Mas é, É uma vida eu nova. tive essa sensação. Você sabe que todos os livros que eu já li, treinamentos de alta performance para liderança, para empreendedor, os livros do Mapa dos Milionários, Anthony Robbins, todos os livros, não existe. Tô terminando de ler um que é Alavancagem para empreendedores, para manter uma mente saudável. A descrição dele é experiências da neurociência pela ótica de cientistas brasileiros. É fantástico. Olha que Eles legal. traduzem aquela loucura da neurociência de uma linguagem mais Sim. acessível. Adivinhe qual é um dos primeiros pilares lá? O sono. Se a pessoa O quiser ter sono. sucesso para empreender, para ter tempo, para conseguir gerenciar. Imagina você que é empresário, hein, doutor? Conseguir equilibrar gestão de equipes, financeiro, comercial, cuidar de si. Então, assim, o sono é pilar de todos esses treinamentos para empresário, para quem quer ter uma empresa de sucesso, para quem quer ter um futuro próspero. Não tem para onde fugir, né? Não. Por quê? Porque durante o sono, existem várias funções no nosso organismo que estão sendo reguladas. Funções hormonais, né? A gente tem uma função muito importante, que é o sistema linfático. Esse sistema, ele age no sono REM, na fase do sono REM. Ele é como se fosse uma faxina do nosso cérebro. Então, tudo aquilo que a gente, né, durante o dia, o que você está lendo, né, o que você está estudando, tudo que você está captando durante o dia, cria e vai acumulando toxinas no seu cérebro. E durante esse momento do sono, durante essa fase do sono, que é o sono REM, acontece essa faxina. Então, elimina-se todo e renova. Então, você acorda com a mente leve, com a mente pronta para absorver e para consolidar a sua memória. Entendeu? Então, a consolidação do sono e a melhora da memória, ela acontece no N3, que é a fase N3, e no sono REM. Ou seja, quem não tem essas duas fases, que é o sono profundo, o N3 e o sono REM, está sempre com aquela mente cansada, dificuldade de absorção, dificuldade de aprendizado, né? Então, assim, isso é muito importante. E outra coisa, se a gente se é privado dessas fases ao longo da vida, você começa a ter risco de ter demências na idade da velhice, né? Quando você ficar idoso, você corre o risco de ter o Alzheimer, você corre o risco de ter Parkinson, desenvolver o Parkinson e o Alzheimer. Então, Gente, por isso é muito importante Misael e Maria Rita, achei outra pessoa tão ter as apaixonada. fases. Vou falar sobre Eu sono sou igual. apaixonada. Eu sou. Eu ficava pensando que eu era a Eu única amo louca sono. falando de sono aqui no Amazonas. Juro pra você. Você concorda comigo com aquele vídeo que eu postei? Você é insuportável com seus vi. clientes, você é insuportável com todo mundo. O meu noivo já sabe. Se mudar o meu rito de sono, eu vou ser insuportável no dia seguinte, que ele já me conhece, ele é minha sobrinha. Sim. Porque muda realmente Muda. o nosso humor, muda tudo, Você né? imagina dormir uma noite mal, você já acorda mal-humorado. Imagina você dormir várias noites e isso vem se perpetuando. E você acorda sempre mal-humorado, sempre cansado, sempre sem energia. Imagina o seu humor. Então, isso é muito clássico também. O humor melhora de um jeito que o paciente fala. Teve um paciente que eu nunca esqueci. Ele fala assim, doutora, eu achava que não tinha nada. E a esposa trouxe, né? O trouxe. E aí eu achava que eu não tinha nada. Meu Deus, eu acordava, eu era muito mal-humorado. E hoje eu dou bom dia pras árvores. Eu dou bom dia passarinho, pra árvore. Eu acordo feliz da vida, sabe? E eu não tinha a noção que o meu mau humor era relacionado ao sono. Tinha apneia, não respirava, roncava a noite inteira. Tinha um sono todo fragmentado. A pessoa não tem essa noção. Ela tá dormindo, ela tá numa zona de inconsciência. Né? Então, ela tá tendo um sono fragmentado ali, o cérebro tá ali o tempo inteiro. Acorda, respira, acorda, respira. Teu cérebro tá ali tentando te ajudar durante a noite. Por isso que ele tá te ativando. E a pessoa acorda estressada no outro dia, não sabe por quê? Porque o hormônio do estresse vai lá pra cima. Então, assim, aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol. Já mais cortisol lá em cima, né? A pessoa já acorda estressadíssima. Lá em casa é muito engraçado. Tem até que filmar a nossa rotina do sono, né? O meu namorado, já mais desenvolvido do que eu,
já acordava 5 horas da manhã. Eu achava ele louco, né? Quem acorda 5 horas da manhã pra ler? Gente doida, né? Não é normal. E ele ia acordar a bela adormecida aqui, que é 8 horas da manhã, que era o horário que eu só conseguia acordar. E eu dizia, Sim. meu relógio biológico é 8 da manhã. Ainda tinha cheio de falso conceito. E aí, quando eu fiz essa regulagem de sono, é muito legal. Porque, tipo, a gente acorda 5 horas, você brinca com as dogs, todo mundo vai pra cozinha ali, aí eles me irritam um pouco ali na cozinha, aí eles começam, olha o cortisol. Eu falei, dá pra gravar o vídeo, como é que é? Cozinhar me dá bom humor. Eu começo, vocês esqueceram isso aqui? Vocês não... É muito engraçado quando a família toda faz essa adaptação realmente do sono, a gente vive mais, a gente malha cedo, às vezes 6 horas da manhã tá na academia, a gente adora sair com o sol, viu, Maneta? Quando a gente sai, a gente fica falando, nossa, a gente tá saindo com o sol. Então, é um ajuste de vida para realmente eu conseguir fazer tudo o que eu quero, todos os projetos inovadores que eu tenho pensado, não dá para fazer isso realmente sem ter o sono regulado. E eu quero te dizer que já passou mais de 1 hora, tá vendo? Quando a gente fala, Ai, já. meu Deus. Eu queria, tem muita coisa para falar sobre higiene do sono. Depois eu quero saber sobre a tua higiene do sono, como é que você dorme, né? Que especialista deve dar uma dica boa para nós, né? Muita coisa para contar mesmo. Acho que esse sono podcast vai trazer essa consciência que as pessoas não têm. Eu acho que o pessoal aqui se assustou, né? Mas aí quando eu comecei a falar de sono para eles, cara, você dorme? E Não estava entendendo, né? O porquê. não estava entendendo por quê. Porque eu tive essa experiência e realmente eu percebi que mudou a minha vida. E quanto mais cedo fizer, viu, Maria Rita? Minha sobrinha tem 17 anos. Olha que princesa. Ela com 17 anos já entendeu sobre o sono. Ela dá aula de sono REM, tá? Sobre toxina, dá tudo. Que ela lê os livros junto comigo. Então, ela dá palestra de sono, se precisar. Que legal. Isso é ótimo. Quanto mais desenvolvido, melhor. Mas o objetivo é esse. O objetivo desse podcast é passar informação para a população, para que as pessoas realmente deem importância para o sono, que é uma fase da nossa vida, é uma fase do nosso dia vital, a gente precisa dormir bem, ter qualidade de sono, e para que as pessoas conheçam os distúrbios do sono, o que esses distúrbios podem afetar e podem acarretar na sua saúde, para que elas tratem, entendeu? Porque quando você tem um distúrbio do sono, muitas vezes você se arrasta e leva esse distúrbio por anos. E quando você vai descobrir que você tem esse distúrbio, que você sofre dele, seja ronco, apneia ou até insônia, é mais fácil de identificar, mas que você já desenvolveu outros problemas. Então, se a gente conseguir tratar essas pessoas, né, que elas tenham consciência de que o sono não tem qualidade, que o sono delas não é um sono reparador, elas realmente estão precisando de ajuda para tratar o sono e tratarem o sono, elas vão ter muito mais saúde, vão prevenir muitas outras doenças, né, cardiovasculares, que a gente fala, cognitivas também, doenças metabólicas, as pessoas começam a engordar e não conseguem emagrecer. Por que eu estou engordando? Eu estou comendo menos, eu estou engordando. E como é que está seu sono? E o sono interfere nisso também, né? Então, é muito importante. O objetivo desse podcast é transmitir informação sobre sono em todos os âmbitos, em todas as áreas, para que você, né, entre nesse mundo do sono e melhore a sua vida, sua qualidade de vida e a sua saúde. Ai, que lindo, olha, doutora. Resolver a questão do sono, regular o sono, mudou a minha vida. Ai, que mudou mudou mesmo. Eu não tinha noção, né? A minha vida achando igual seu paciente, que era o estresse que não fazia dormir, acordando. Aí misturava outras rotinas que não eram saudáveis. E hoje, além de tudo, ainda tenho tempo para mim. Meu tempo para mim de 5 às 8 é só meu, eu não respondo o WhatsApp, tô na academia, faço o que eu quiser. E é o tempo para mim que também isso influencia na questão mental, principalmente, né? Você ter tempo. Então é fantástico esse assunto. Ai, vai ser tão bom falar muito desse assunto. É a verdadeira coach do sono, apareceu aqui. Eu ficava brincando. Ensinar realmente, e a gente tem esses dois pilares, né? Dessa questão comportamental e o da apneia, qual é o físico mesmo, né? Sim, a gente tem os distúrbios respiratórios e os distúrbios comportamentais, né? Então, a gente precisa olhar para o sono e ver o que está acontecendo dentro do nosso sono, porque são distúrbios reais. Eles existem e eles estão acontecendo. E se você não consegue identificá-los e tratá-los, as consequências, elas são avassaladoras na sua saúde. Né? Então, assim, eu recebo os pacientes já com apneia grave, pacientes já com hipertensão instalada, pacientes com diabetes, que a diabetes também é causada, né? Tem uma frase que eu falo que eu peguei do Milagre da Manhã e adaptei, que é: para dias bons a motivação resolve, para dias ruins só com energia vital. A energia vital vem da onde? Do sono.
Da alimentação, aí vai, né? A alimentação, atividade física, Os mais o sono, pilares, os né? pilares, Porque se você exatamente. não dorme bem, você não vai ter condições de fazer atividade física, Não. né? E aí, se você não faz atividade física, você começa a comer muito, você começa a engordar. Você não dorme bem, você começa a comer sem necessidade. Você começa a ficar mais ansiosa, você come mais, você começa a engordar. Então, assim, veja como o sono, ele vai interferir nos outros dois pilares. Então, se você dorme bem, acorda cedo, no horário correto, faça atividade física, tem a queima calórica que deve ter no seu organismo. Você come o adequado, porque os seus hormônios estão Regulados. regulados. Então, você come aquilo que realmente é necessário que te dá saciez, né? E não engorda. Mantém o equilíbrio do seu organismo. Então, o sono é imprescindível e é disso que nós vamos falar e Vamos vamos melhorar a falar. saúde de muita gente. Vamos sim, viu? E agora a gente vai falar ali qual o recado que a gente quer dar pra esse povo, doutora. Eu vou contar 1, 2, 3 e a gente fala aquilo que a gente Recado. combinou. O que que a Vai gente vai dormir. dizer? Conte com a nossa ajuda para dormir É. melhor. Ó, então a gente tem um recado pra você que tá acordando cansado todo Assista o dia. nosso podcast que você vai dormir cada dia melhor. Vai ter muita ideia ali. E também, assim, vai tirar o piloto automático. As pessoas estão no piloto automático. Veja aí, ó. Tá acordando cansado, mal-humorado, seu dia não tá rendendo, né? E é sono. Não tenho dúvida. Eu falo assim com mais, assim, é sono, porque realmente, se você olhar ali, se fosse fazer uma. Os médicos agora que estão cuidando de saúde integrativa, né? Estão olhando muito Sim. para isso. Que bom. Então, ó, cuide do seu sono, assiste o podcast do sono, podcast com a doutora Luciana Zufo, que vai ter muito conteúdo pra gente, hein? Sim, com certeza. Então, até o próximo. Até o próximo. Sono. Um beijo grande, ó.